Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui para mais uma aula, tá bom? Só que dessa vez a gente vai ver, nossa aula vai ser referente ao componente de organização e arquitetura de computadores. Já tivemos algumas aulas sobre isso, tá? A gente hoje vai aproveitar para relembrar um pouco elas, um pouco daquilo que a gente já viu, porém vou tentar explicar de uma forma que fique um pouco mais fácil de compreender, né? Diferente do material que eu enviei para vocês, que era um material completamente escrito, ok? Nas aulas passadas, a gente já viu algumas coisas, né? A gente viu sobre o sistema de numeração binário, a gente viu sobre os componentes que formam um sistema computacional, e a gente também aprendeu sobre a arquitetura de Van Neumann. Vamos relembrar rapidamente, né? Faz bastante tempo já que a gente viu, então só para que a gente consiga avançar nesse conteúdo, bom? Então, o sistema binário, eu acho que vocês não têm nenhuma dificuldade em compreender. A gente já viu isso recentemente na aula de lógica de programação. A gente viu que o sistema de numeração binária é aquele que o computador compreende, né? A gente pode dizer assim. Ele é formado apenas por zeros e uns. E a gente sabe que esses zeros e uns nada mais são do que pulsos elétricos, né? Que ocorrem dentro do computador, onde o zero quer dizer desligado, né? E o 1 quer dizer ligado, né? Ele ativa e desativa diversos componentes que estão dentro do computador, ok? Então, a sequência dessas combinações de códigos binários é aquilo que forma que a gente consegue enxergar na tela de diversos dispositivos, né? Diversos componentes. Com relação a esses componentes que formam um sistema computacional, a gente viu aqueles componentes básicos, né? A gente compreendeu o que é o gabinete, que não é CPU. A gente viu sobre a fonte de alimentação, que é aquela que leva energia para a nossa máquina. Vimos também sobre o disco rígido, que é onde todos os nossos programas e arquivos pessoais ficam guardados, né? Ela é uma memória não volátil, ou seja, mesmo que não haja energia, mesmo que a gente desligue o computador, os dados permanecem armazenados lá dentro. Temos o cooler, que aqui a gente tem a ventoinha, né? A ventoinha é o ventiladorzinho e o cooler é ela junto com o dissipador de calor, que forma o cooler do computador. A gente tem a memória RAM, que é uma memória do tipo volátil. A gente já viu sobre isso, que uma memória volátil é aquela que quando o computador é desligado, as suas informações são perdidas, né? Então ela serve basicamente para armazenar processos que estão em andamento, né? Programas que estão abertos, etc. Aqui a gente tem a memória RAM, que é quem acopla tudo isso, né? Interliga todos os componentes do computador. E a gente tem a CPU, né? O que a gente pode chamar de CPU, que é o nosso processador, ok? E aí a gente vai perceber que vários desses dispositivos estão na arquitetura de Van Neumann, que foi onde a gente estancou, né? A gente viu que a arquitetura de Van Neumann, ela é uma arquitetura que a gente pode dizer, não está presente nos computadores de hoje, né? Os computadores de hoje usam mais a arquitetura de Harvard, mas a arquitetura de Van Neumann foi criada na década de 40 e foi essencial para que a gente tenha hoje os computadores que nós temos, tá? É uma arquitetura que serve mais para estudos do que para ser aplicada realmente na prática, né? É uma arquitetura que ao longo do tempo ela passou por uma evolução e hoje não é mais tão usada, mas a gente vê vários fragmentos dela, né? Várias partes da arquitetura de Van Neumann, ela ainda está presente nas máquinas que nós temos hoje. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho na aula de hoje, todas essas partes, né, que formam a arquitetura de Van Neumann, certo? Destrinchando aqui todas essas partes, vamos só relembrar rapidamente. A gente tem uma unidade de memória. Quando a gente pensa em memória, a gente pensa em algo que pode guardar informações, né, que armazena informações. Temos a CPU do computador, que é a unidade de processamento, que ela é dividida na unidade de controle e na
unidade lógica aritmética, que a gente conhece carinhosamente por ULA, e os dispositivos de entrada e dispositivos de saída, tá bom? Então, vamos tentar ver cada uma mais detalhadamente, só que para que a gente possa compreender o funcionamento do sistema computacional, né? Esse modelo ele ajuda muito a gente a compreender como é que um computador funciona de verdade, certo? Isso aí vale para computadores desktop, né? Computadores de mesa, notebooks, até aparelho celular também, ok? Então, vamos começar pela unidade de memória, certo? Dentro da unidade de memória, a gente tem vários dispositivos que podem se encaixar aí dentro, né? A gente tem desde a memória principal, que é a nossa memória RAM, ok? A gente tem a memória secundária, também conhecida como memória de massa, que são aqueles dispositivos não voláteis, aqueles que conseguem armazenar, por isso que a gente chama de massa, né? Memória de massa, porque ela consegue guardar muitas informações. Então, um pendrive, um HD, né, o disco rígido, um HD externo, tudo isso pode ser considerado memória secundária. A gente tem também a memória cache, que é uma memória de alta velocidade, porém, ao contrário das memórias RAM e da memória secundária, a memória cache ela possui uma baixa capacidade de armazenamento, ok? E temos também os registradores, que também possuem um alto desempenho, né, uma alta velocidade na transferência de arquivos, porém possui baixa capacidade de armazenamento. Tá bom? Então, vamos tentar entender onde é que cada uma dessas memórias elas estão presentes dentro do nosso computador, certo? Então, para a memória secundária, ela é uma memória que tem um grande espaço, né? Pode armazenar muita coisa, porém a velocidade dela é baixa para transferir arquivos. Então, a memória secundária é onde estão todos os programas que ficam instalados no nosso computador, é onde estão os arquivos pessoais, fotos, vídeos, enfim, tudo aquilo que a gente instala no nosso computador, jogos. E claro, eu estou falando de celular, mas a gente pode também refletir isso aí dentro de dispositivos móveis, como um celular, por exemplo. Assim como a gente tem a memória secundária, que é o disco rígido, a gente tem a memória interna do nosso celular, ok? Então, essas são as memórias secundárias, memórias que não são voláteis, ou seja, conseguem armazenar as informações mesmo que a gente não esteja utilizando o dispositivo, ou que esse dispositivo seja desligado, reiniciado, enfim. Em contrapartida da memória principal, que é a memória RAM, ela é uma memória volátil, né? É uma memória que serve basicamente para armazenar arquivos temporários. Por exemplo, quando eu abro um jogo no meu celular, no meu computador, parte daquela informação, né, daquele jogo que está em execução, ele vai para a minha memória principal, ou seja, para a minha memória RAM. Então, com essas informações dentro dessa memória principal, ela consegue se comunicar com o meu processador, que é o que a gente vai ver posteriormente, né, a CPU, para realizar o processamento daqueles dados, para que eu consiga utilizar aquele jogo ou aquele programa específico. Okay? Já a memória cache, ela é uma intermediária, a gente pode dizer assim. Ela serve para mediar essas informações que passam da memória principal para o processador. Okay? Então, ela é uma memória de alto desempenho, alta velocidade, então ela consegue fazer essa transferência de dados de forma bem mais rápida entre a memória RAM, que é a memória principal, e a minha unidade de processamento, para que esses dados consigam ir e voltar de forma rápida. Por isso que quando a gente faz alguma atividade dentro do computador, ele nos responde em uma fração de segundos que para a gente é praticamente imperceptível, né? Mas graças a essas memórias aqui, né, a memória cache e também os registradores, que a gente consegue ter tanta velocidade, podemos dizer assim. Então, isso é basicamente um caminho que é feito para que alguma coisa possa ser processada pelo nosso computador. Então, normalmente quando a gente instala um programa,
ou armazena uma imagem, um vídeo, esse arquivo vai para a nossa memória secundária, para o nosso disco rígido. Quando a gente vai manipular esse arquivo, ou abrir esse programa, ele passa para a minha memória principal, que é para a minha memória RAM, e precisa fazer o caminho para a memória cache e posteriormente os registradores que vão ser processados, essas informações vão ser processadas pela minha CPU, minha unidade de processamento. Então ele faz todo esse caminho até que ele chegue dentro da minha unidade de processamento. Quando a gente tem essa unidade central de processamento, que é basicamente o processador do computador, lá dentro a gente tem nós temos dois caras, vamos chamar eles assim, né? A gente tem a unidade de controle, que é aquela que executa, vamos dizer assim, as ordens dentro do meu processador. A gente tem a unidade lógica aritmética, que é a ULA, que ela realiza todos os cálculos. Afinal, o que é um computador, se não uma máquina de fazer cálculos, né? É uma máquina que trabalha apenas com zeros e uns, uma sequência enorme. Então, nada mais está acontecendo ali do que uma série de cálculos dentro da nossa máquina. Os registradores, como a gente já viu, é uma memória de alto desempenho, de alta velocidade, que serve para armazenar todas essas pequenas informações que vem chegando dentro do meu dispositivo. Okay? E por fim, a gente tem os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Esses dispositivos são os hardwares, né, os periféricos, a gente pode dizer assim, que a gente utiliza para manipular o nosso computador. Por exemplo, quando eu realizo o clique em um mouse, eu estou utilizando o dispositivo de entrada. Eu estou informando alguma coisa para esse computador. Eu quero inserir alguma informação. Por exemplo, se eu pegar aqui um marca-texto e eu passo esse mouse, né? Eu clico no mouse, eu estou dizendo para o meu computador que eu quero riscar essa parte aqui, ó, certo? Então, a partir do meu dispositivo de entrada, que é meu mouse ou meu teclado que eu digito um texto, eu estou mandando alguma informação para dentro do computador, certo? Com o meu dispositivo de entrada. Então, o que é que vai acontecer? Esse dispositivo está dentro da minha memória, certo? E ele vai passar a fazer todo aquele processo, né? Passar pela memória secundária, memória principal, memória cache, registrador, para chegar na minha unidade de processamento, né? Para chegar lá no processador. E aí o que é que vai acontecer? A unidade de controle vai saber que eu quero executar alguma coisa, algum processo, e aí ela vai mandar para a ULA, para que a ULA realize esses cálculos. Todas essas informações que vão ser processadas, né, que é uma quantidade significativa de informações, vão ser armazenadas dentro dos meus registradores. Depois que a unidade lógica aritmética fizer esses cálculos, ela vai retornar essa informação para a unidade de controle, que vai voltar lá para a memória até chegar no dispositivo de saída. Então, o que seria esse dispositivo de saída? Ou pode ser um alto-falante, uma caixa de som, pode ser um monitor, que são as coisas que a gente recebe informações do computador, né? Uma impressora, enfim, são várias opções que a gente tem. Então, a gente tem o dispositivo de entrada, que quando a gente vai inserir alguma informação, e aí ele vai fazer todo esse processo, passando desde a memória secundária para a memória principal, memória cache, até chegar na unidade de processamento, para que ele realize o processamento desses dados, retorne para a nossa memória, para que ela possa mandar, de fato, exibir essas informações na tela para a gente. Então, vamos tentar imaginar um pouco. Imaginar não, vamos ver como isso poderia acontecer na prática, né? Eu estou aqui com a calculadora do meu computador, certo? Então, como é que acontece? Eu estou aqui com o meu mouse, né? Estou mexendo ele, e aí eu quero
clicar em alguma coisa, tá? Eu vou clicar aqui no número 8. Quando eu clicar nesse número 8, esse programinha ele vai exibir aqui nessa parte o número 8. Vocês percebem que quando eu clicar, é extremamente rápido. Se eu for tentar contar o tempo que gastou para que esse 8 apareça, eu não vou conseguir. Mas o que basicamente aconteceu foi isso que a gente viu hoje durante a aula, certo? Eu precisei de um dispositivo de entrada para mandar ele exibir isso, na verdade, clicando aqui no número 8. E aí o que aconteceu? Esse programa, a calculadora, ele está instalado dentro do meu HD, ou seja, dentro da minha memória secundária. No momento que eu abro ele, essas informações elas passam a compor a minha memória principal. Partes desse programa estão sendo enviadas para minha memória principal, ok? E aí no momento em que eu executo uma ação, que eu processo alguma coisa, essa informação vai passar pela memória cache, que é uma intermediária entre a minha memória, certo? A minha unidade de memória e a minha unidade central de processamento, que é a minha CPU. Então, essa informação, como se fossem várias pessoas trabalhando e uma vai jogando para a outra fazer a sua função. Então, estava lá na memória secundária, quando eu abri o programa, ele já está lá, vamos dizer assim, rodando, sendo executado também na minha memória principal. Partes dessa informação estão lá. Quando eu cliquei aqui nesse 8, essa memória cache pegou essa informação e disse assim, unidade de controle, processamento. O cara está querendo clicar nesse número aqui, o que é que eu faço? E aí aqui a unidade de controle, ela é quem vai dizer, ULA, resolva aí os cálculos que esse cara tá tentando fazer. A ULA vai fazer esses cálculos, né? Essas informações vão estar dentro dos meus registradores. Após a ULA fazer esses cálculos, ela fala, unidade de controle, eu já sei o que ele quer. Ele está querendo que apareça o número 8 na tela. E aí a unidade de controle vai dizer, beleza, já entendi. E aí o que vai acontecer? Dentro de um dispositivo de saída, vai ser exibida essa informação, tá bom? Por isso que essa informação aparece aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, no mais, no 8 novamente, sempre que eu estou clicando nessas coisas, todo esse processo, desde um dispositivo de entrada, até a passagem pela unidade de memória, unidade central de processamento, até ele me mostrar o resultado final que eu quero, que é aquilo que vai ser exibido na tela, tudo isso vai acontecer assim uma fração de segundos. Então, pessoal, basicamente, a arquitetura de Von Neumann, ela projetou, né, vamos dizer assim, imaginou um computador que fizesse tudo isso que a gente tem hoje. Então, pensa só, uma arquitetura pensada na década de 40 e que até hoje ainda serve como base para aquilo que a gente tem nas máquinas atuais. Claro que essa arquitetura, a gente está trazendo isso aqui de forma bastante simplificada, né? Isso é só para a gente tentar entender a ideia inicial dessa arquitetura. Ela apresentou vários problemas também, que precisou passar por algumas evoluções, porém ela foi, podemos dizer assim, um pontapé inicial para isso que a gente tem nos computadores de hoje, ok? Então, eu espero que essa explicação meio louca, não sei se ficou claro para vocês compreenderem, mas que tenha servido para que vocês compreendam como funciona a lógica, um pouco da lógica por trás do computador. Quando você clica em alguma coisa, quando você está executando alguma função, o que está acontecendo ali são vários componentes se comunicando de forma bastante rápida, para que surja na nossa tela, né, a partir do nosso dispositivo de saída, que vai ser ou um áudio ou o nosso monitor, aquilo que a gente quer que aconteça. E aí quando a gente está, por exemplo, jogando um jogo, você percebe que se você fizesse um celular e fizer em outro, talvez a resposta desses aparelhos, né, seja diferente, porque um tem um poder de processamento maior do que o outro. Então, isso aí
tudo são variáveis que a gente precisa considerar. Alguns computadores, alguns celulares têm um processador um pouco mais potente e consegue processar as informações de forma mais rápida, de forma que a gente consiga ter uma agilidade maior. Então, quando a gente diz assim que o nosso jogo está com lag, está travando, né, tudo está sendo, uma animação está passando de forma bem lenta, é porque aquela animação ela vai além do poder de processamento que o meu computador possui, certo? Meu computador ou meu celular. Então, por isso que a tecnologia vai avançando e os celulares de hoje estão cada vez melhores em relação a esse poder de processamento, que é para que ele consiga acompanhar esses jogos mais modernos que estão sendo desenvolvidos e ele consiga fazer com que todas aquelas as funções, né, que o jogo ou o programa possui, ele consiga ser executada da melhor forma possível, tá bom? Então, espero que tenha sido suficiente para vocês compreenderem. É uma coisa muito complexa, realmente ser entendido. Não esqueçam que as dúvidas vocês podem informar no link que está aí na descrição, ou se não entenderam, manda mensagem para o professor no privado, eles doidam. Não entra na minha cabeça, tenta explicar de uma outra forma, que a gente vai tentando melhorar isso aí, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. Até mais.